Fala pessoal, estamos hoje em mais um Papo Pet e hoje com um convidado super especial, super importante, na verdade, dois convidados especiais, que é o Thiago Alves e o Loki. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo, essa nova realidade do coworking, co-living e várias coisas, né, Thiago? Primeiro, muito obrigada pelo aceite do convite, por abrir a sua casa para a gente estar aqui, para falar um pouquinho dessa nova realidade pós-pandemia, mas que já existia antes da pandemia, e trazer um pouquinho dessa realidade que os pets agora estão inseridos para as pessoas conhecerem e também verem que é uma nova realidade que eu acho que veio para ficar, né? Com certeza, Carla. Bom, prazer estar aqui, né? Falar de duas coisas que eu gosto bastante, ambiente de trabalho e pets, né? Então a gente tem um companheiro especial que agora está um pouquinho mais quieto na hora que a gente começou a gravação, né? Afinal de contas ele estava fazendo uma certa bagunça aqui. E sim, o mundo do trabalho está passando por uma mudança gigantesca, né? Seja por causa da questão da pandemia, seja por causa das mudanças das pessoas que já vinham acontecendo e talvez só foram aceleradas por causa da pandemia, e os ambientes de trabalho. Então a gente vai falar de tudo isso junto e com os pets no centro de tudo, né? É isso. Mas lembrar também que Thiago Alves é nada mais nada menos que CEO da International Workplace Group no Brasil. E ele é dono das marcas de escritórios coworking compartilhados Regus e Spaces, que são as grandes marcas, as maiores que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Ele lidera a revolução desses espaços compartilhados no Brasil, é embaixador também de mobilidade sustentável pela Audi Brasil e também é main host da InTalks e âncora da Forbes. Então, assim, nada mais nada menos que o cara para falar sobre cowork, co-living e esses ambientes compartilhados, setorizados, que é a nova realidade que temos, né, tanto no Brasil como fora, né, Thiago? Exato. Esse mercado de escritórios é um mercado muito grande no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, o nosso grupo tem presença em 123 países, são 3.500 unidades, como essa aqui, a qual estamos gravando hoje. Então, é uma presença muito forte no mundo inteiro. O mercado de escritório e coworking é um mercado multicultural, diverso por natureza, muito legal, porque ele é a evolução do imobiliário, né, cara? Se a gente pegar, desde quando o Brasil foi descoberto, o imobiliário não mudou nada, né? Você tinha terreno quadrado com placa de aluga-se ou vende-se na porta, e até os anos 2000 era isso, né? E o coworking veio para mudar isso, o coworking veio sendo a nova economia dos espaços, né? Você compartilhar espaço, diminuir o seu custo, você ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, diferentes, todos os dias, de troca, né, de networking, um ambiente multi-empresarial que é muito, muito, muito diferente de sedes únicas de empresa, né, onde você tem apenas uma cultura, né? Então o ambiente, quando ele é multi-empresarial, automaticamente ele é multicultural, ele traz também essa questão muito inclusiva, que é muito legal dos ambientes de coworking, né, de você lidar com empresas que estão buscando diferenciar o seu espaço e diferenciar sua mão de obra, seus colaboradores também. Então o mercado, assim, para resumir, o mercado do escritório de coworking não é um mercado novo, como todo mundo acha. O termo coworking é um termo mais comum hoje em dia, ele tem 10 anos, né? Ele nasceu nos Estados Unidos ali em 2010, 2011, foi onde, digamos assim, popularizou o termo coworking, inclusive já é um termo aportuguesado, né? Já está na língua brasileira. E co-living também se fala bastante, né? Isso, co-living é mais novo, co-living é mais novo. Eu falaria que de 5 anos para cá a gente ouve falar em co-living, né? Só que o coworking já existia antes, né? O coworking, ele vinha antes, a gente chamava de outro jeito, né? A gente chamava de campus, né? Que era muito comum, campus, office, campus, escritório campus, open office, open space, né? E também chamava de escritório virtual, né? Então já tiveram vários nomes aí. No Brasil não é novo, para você ter uma ideia, a nossa empresa tem 26 anos de Brasil, para você ter uma ideia. No mundo são 31 anos. E a Regus tem uma história muito interessante que tem tudo a ver com pets também, porque o fundador da Regus, ele estava num café em Bruxelas e ele percebeu que as pessoas sofriam para fazer reunião enquanto estavam apertadas num café e deixavam, né, os animais do lado de fora, amarrados, enquanto ficavam lá dentro fazendo um café. Aí ele começou a olhar aquilo ali e falou, nossa, tem uma oportunidade de negócio aqui. Ele tinha como se fosse um food truck, na época ele vendeu esse food truck, alugou o espaço do lado do café e fez salas de reunião. E aí, para todo mundo que comprasse o café, ganhava lá 15 minutos de sala de reunião, todo mundo que alugasse a sala de reunião ganhava um café e ainda tinha um espaço petzinho lá na frente para deixar os animais. Fantástico. E com isso nasceu a Regus, ganhou o mercado assim, de maneira muito rápida. 89 sai de Bruxelas, no Brasil já aterriza em 94, para você ter uma ideia como foi rápida a expansão. O Brasil foi o primeiro país nas Américas a receber uma Regus, antes mesmo dos Estados Unidos e Canadá.
E sempre assim, crescendo com esse conceito de compartilhamento de espaço, compartilhamento de escritório, compartilhamento, né, de custos, porque as empresas possam empreender e cada vez mais ter uma solução mais barata. E cresceu bastante, né? Então, o mercado de coworking no Brasil é um crescimento de 2 dígitos nos últimos 6 anos, cara. Nossa! Então, só para você ter uma ideia, em 2014, naquela crise toda, né, da penúltima eleição, depois impeachment, então o Brasil estava ali, né, passando por crise, todo mundo sem dinheiro, desemprego em alta, precisando empreender, precisando crescer, precisando vender mais. E foi a hora que todo mundo acordou para o mercado de coworking. Empresas reduzindo custo, empresas buscando cada vez mais espaços mais funcionais. Então, 2014 para frente, o mercado de coworking no Brasil explodiu. Para você ter uma ideia, a gente fechou 2019 com 1.500 unidades no Brasil, não o nosso grupo, né, o mercado como um todo. O nosso grupo fechou ali em 2019 com 60 e poucas unidades. Só que há 5 anos atrás, esse mercado não tinha nem 100 unidades no Brasil. Então, olha que crescimento absurdo. E popularizou o coworking, né? Hoje você fala coworking, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe, né? E aí agora começou uma tendência muito legal dos coworkings temáticos, né? Coworking para advogado, coworking para médico, coworking para arquiteto, coworking para órgãos públicos, que é muito interessante também, né? Digamos que talvez seja o próximo passo ou uma variação ali, uma variante do propósito original dos coworkings, mas de qualquer forma, espaço compartilhado, como a gente gosta de chamar hoje, ele é a nova economia do mercado imobiliário. E é o que vem mudando assim, o mercado de maneira absurda. Só para encerrar o raciocínio, em 2030, todas as principais consultorias imobiliárias do mundo diziam que 30% dos imóveis iam ser flexíveis de alguma forma. Seja eles operados por um player como a gente, seja ele operado pelo próprio dono do prédio, que quer diferenciar seu prédio, né, para poder atrair novos ocupantes, seja ele operado por um grande ocupante do prédio, como a gente tem o Google Campus aqui em São Paulo e tudo mais. E a pandemia trouxe uma necessidade, depois a gente vai falar de transformação, mas a pandemia adiantou essa tendência. Hoje a gente já fala em 2025, 1/3 de todos os imóveis corporativos, imóveis de escritórios, vão ter algum tipo de pulmão flexível. Uau! E é interessante que muitas pessoas, né, que foram durante a pandemia para home office, juntaram a casa com o ambiente de trabalho, né? Então, isso também é um co-living, se a gente for pensar, né? E isso satura um pouco a pessoa, se a gente, né, todos os dias trabalha e mora no mesmo lugar e não sai. Então, ter uma opção fora de casa que não seja tão custosa, que você possa fazer network, que você possa, por exemplo, trazer o seu pet com você, é uma forma de descomprimir também essa nova realidade, né? Com certeza. Bom, a pandemia trouxe, pela primeira vez na história, cara, a necessidade de todo mundo, no mundo inteiro, de ter uma experiência de trabalho flexível em casa, né? Onde você não controla mais o horário das pessoas, né? Convenhamos, o horário comercial desapareceu nesse período, né? Você não controla mais a jornada, as pessoas deixaram de trabalhar só de segunda a sexta, é muito comum trabalhar sábados, trabalhar o domingo, né? E tudo isso. E essa experiência, ela teve bons aprendizados, mas também teve muitos desafios nesse período. Bons aprendizados, por exemplo, é que sim, infraestrutura para trabalhar de casa, ela funciona. A internet funciona. Estava todo mundo com medo, né? Que todo mundo em casa não ia funcionar a internet. A internet, ela funciona, né? Principalmente o Brasil tinha essa preocupação de que, sim, muitas das funções a qual a gente acreditava que talvez não dava certo fazer de casa, algumas funcionam sim. A gente tinha uma preocupação muito grande também se as pessoas iam conseguir separar, né, essa questão de vida pessoal da vida profissional. Algumas conseguem, outras não. Mas teve um grande ensinamento do home office que eu gosto de trazer, que é a questão de mobilidade reduzida, cara. Então, por exemplo, você acordar e começar a trabalhar e você evitar horas no trânsito são horas importantes que você recupera, né? Como hoje em dia o tempo é o nosso bem mais precioso, né, se a gente pensar bem, se você economizar 1 hora por dia no trânsito, são 5 horas por semana, são 20 horas no mês, são 240 horas no ano, isso equivale a 1 mês e meio trabalhado, simples assim. Então, se a gente for olhar para esse ponto de mobilidade reduzida, o home office ajuda bastante. Mas, infelizmente, né, ou felizmente para o nosso negócio, no caso, o home office ele também veio com uma série de desafios que ninguém imaginava. O desafio da saúde mental, que é o principal, né? As pessoas não conseguiram trazer esse balanço de vida que a gente achava que o home office ia ter. Todo mundo trabalhou mais do que devia. A pessoa teve uma impressão falsa no começo de ter sido mais produtivo. Nossa, eu sou mais produtivo em casa. Não, você está trabalhando mais. Você está trabalhando mais horas em casa do que você trabalhava no escritório. Ou você está talvez com medo de perder o emprego ou impactado no teu negócio. Você está trabalhando mais. Então, teve aquela falsa impressão inicial de alta produtividade que foi rapidamente desmistificada por isso.
E ele também trouxe outros desafios, né? Um desafio, né? A gente brinca muito aqui assim, com deuses do home office, né? Que nos abandonam de vez em quando. É a obra do vizinho, é a entrega, é a buzina, é o barulho, é o pet que pede para descer 3, 4 vezes, para dar uma passeada. E que é difícil você gerenciar isso tudo dentro de casa. Então, a gente sempre foi amigo do home office, tá? O pessoal fala, mas coworking, home office briga? Ao contrário, porque empresas e pessoas que já tinham essa consciência de um trabalho flexível, é muito mais fácil ela migrar para um coworking do que aquele que está saindo do 100% tradicional. Então, o trabalho em casa, ele é amigo do escritório de coworking. Tanto que se você for um coworking às sextas-feiras, por exemplo, ele é vazio. Porque é comum, o coworker, como a gente chama, o usuário do coworking, é comum ele trabalhar de casa às sextas-feiras, entendeu? E de compensação, o dia mais movimentado no coworking são as terças-feiras, né? Porque segunda-feira também é comum que essas pessoas tenham trabalho em casa. Então, é muito legal porque o home office sempre andou paralelo e era um aliado forte nosso. Nessa pandemia, ele despertou num público diferente a necessidade, principalmente em grandes empresas. Aquela empresa que fazia com que todo mundo se deslocasse do subúrbio da cidade para ir para o centro, para ir para uma matriz, só porque o diretor mora ali perto ou porque a empresa tinha que ter uma matriz, ela viu que agora dá para ela se reinventar. Então tem várias tendências bacanas chegando aí, a gente pode comentar um pouquinho, né? E o que a gente tem visto muito hoje da procura são pessoas que estão em casa, que talvez não tenham estrutura. Pra você ter uma ideia, o paulistano médio mora em 49 metros quadrados. Essa é a classe média de São Paulo. Como é que a gente vai assumir que em 49 metros quadrados tem espaço para ele ter a casa, né? O quarto, a cozinha, a sala cozinha, e um escritório? Não vai. Um escritório ok, né? Nada demais, mas que você tem ali uma mesa, um espaço, uma iluminação, né? Não, e se você pensar bem, a gente gasta milhões de reais projetando espaço, montando toda a estrutura do espaço, garantindo X metros quadrados de espaço por pessoa, garantindo X lumens de iluminação técnica, a poltrona tem que ter X centímetros de altura. Você tem toda uma regra e leis para cumprir de arquitetura e ergonomia. Não dá para simplesmente achar que se o cara for trabalhar de casa, sentado no sofá, que ele vai ter a mesma produtividade. Então, assim, a pandemia trouxe, talvez, a necessidade das empresas, por uma questão de saúde, implementar o home office. Mas, agora por uma questão, além da saúde, né, quando a pandemia foi embora, por uma questão de estrutura, ela precisa saber quem funciona trabalhar em casa, quem funciona trabalhar em dias alternados em casa e para quem não funciona trabalhar em casa. Eu sou um deles, que assim, eu gosto de ver gente, eu gosto de estar perto de estrutura profissional, eu gosto dessa questão corporativa. Para mim o home office é muito pontual. Então, assim como eu, tem outras pessoas que querem fazer isso. E é o que a gente chama hoje de trabalho híbrido. Sim. Né? Em casa, no escritório, no coworking, na cafeteria, no shopping, não interessa a localização. Você precisa ir para um ambiente porque você tem que estar lá para ser produtivo, não que você tem que estar lá porque seu chefe queira que você esteja lá. Você tem que estar lá porque a sua atividade precisa ser executada ali, não porque alguém disse que a sua atividade tem que ser executada ali. Então, esse mundo está mudando. As empresas grandes, cara, elas estão olhando para isso e estão olhando assustadas. Por quê? Porque elas não estão mais pensando antes como é que você ia reter um talento. Era salário, era bônus. Agora começou a ser diferente, né? Eu quero reter um talento com qualidade de vida, eu quero reter um talento com trabalho híbrido, eu quero reter um talento com ambiente de trabalho bacana para ele trabalhar, que ele se sinta à vontade de trabalhar de casa ou do escritório de vez em quando. Então está mudando tudo. A geração e a forma como as pessoas olham para o ambiente de trabalho está mudando. E o que é legal de toda essa transformação é porque a pandemia acelerou uma necessidade, não que ela é nova, ela só foi extremamente acelerada pela pandemia. Muito legal. Eu imagino que vocês não sabiam de nada disso, eu também não sabia de nada disso. Mas tem uma nova realidade aí que veio com a pandemia também, na verdade acelerou o processo de muitas famílias, muitas pessoas a adquirirem pets para sanar um momento ali de solidão, de carência, até para ter uma companhia. E os pets são cada vez mais próximos, né, das pessoas, dentro de casa, cada vez mais domesticados e humanizados. E aí entra nesse momento que a pessoa quer sair um pouquinho do home office, quer fazer uma experiência num coworking, e aí o pet pode se sentir sozinho, pode ficar um pouco deprimido em casa, nessa nova realidade de ficar ausente. E aí vem a questão do pet friendly, que é algo que a gente gosta muito de falar. Não são todos os espaços corporativos que são pet friendly, né? E é importante a gente lembrar que para ser pet friendly existem algumas regrinhas, né, Thiago? Então, não é simplesmente pegar o seu cachorro e levar para trabalhar com você. Existem alguns
algumas necessidades aí para você manter um ambiente harmonioso, limpo, saudável, né? Mas que hoje já é uma realidade. Então, para algumas situações, pets, né, portes moderados, pequenos, a gente consegue oferecer essa flexibilidade, inclusive no ambiente de trabalho, que antigamente se chamava Pet Day. Né? Pet Day. Quando a gente trouxe, uma coisa interessante, assim, o nosso trajeto aí ao longo dos anos com os pets, ele é datado aí de 2016. A gente teve a necessidade de trazer essa marca para o Brasil, que é o Spaces, era uma marca nova, e ela tinha esse conceito, uma marca holandesa que o nosso grupo adquiriu, que tinha esse conceito de o espírito de empreendedorismo, startup e tudo mais, e que conectava muito com o pet friendly. Só que no Brasil, o prédio tem que ser pet friendly. Você não pode ser pet friendly no seu andar se o prédio não for, né? Então a convenção de condomínio, ela sobrepõe a qualquer regimento interno dos andares particulares. Então isso é muito difícil, porque tem empresas que querem ser pet friendly e não conseguem por causa da questão do prédio e do preconceito e tudo mais. Em cima, se o cachorro vai latir, se o gato vai dar um problema, não. E aí, lá em 2016, a gente começou a pensar e falou, gente, a gente quer trazer o Spaces, a gente quer o Spaces para ser pet friendly. A gente foi buscar e a gente não encontrou nenhum prédio 100% pet friendly em São Paulo. Nenhum, zero. A gente tinha referências de prédios parcialmente pet friendly. Ou era permitido durante as sextas-feiras, ou era permitido só quando tinha um pet day, ou era permitido só quando tinha algum tipo de evento, coisa nesse sentido, né? E a gente falou, não, eu não quero isso. Eu não quero só que, por exemplo, tenha a necessidade de um cão-guia possa entrar, porque aí a lei permite, lógico. Eu quero que todo dia alguém se sinta à vontade de trazer os pets. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, lá atrás, foi um desenho bacana, porque a gente entrevistou vários clientes na época e falou assim, olha, se você pudesse trazer seu pet todos os dias, você o traria? Aí todos falam assim, sim, né? Eu traria. Só que na prática não é todo dia. A gente sabe que a pessoa não vai trazer todo dia, né? Aí depois outra pergunta que a gente fez. O que te leva a trazer o pet? Eu não tenho ninguém para deixar, ou eu gosto de trabalhar com ele mais perto, ou não. Aí na época a gente se apoiou num trabalho que foi bem bacana de uma consultoria que construiu esse conceito com a gente. A gente falou o seguinte, vamos tentar trazer o pet para ser um complemento da questão de satisfação dos empregados no espaço de trabalho. O que é isso? Então, olha assim, será que as pessoas são mais felizes se ela pode levar um pet para o trabalho? Igual eu estou andando com o meu cachorro hoje aqui, né? O Loki, a gente vê que todo mundo sorri no elevador, todo mundo bate foto. Hoje eu estou contando quantas fotos já foram batidas com ele. Estou na contagem de 10, né? Eu falei que vou bater o recorde, nosso último recorde foi de 12 fotos com ele. Então, assim, ele realmente traz, né, essa felicidade para o ambiente de trabalho. Será que as empresas são mais produtivas quando tem um pet, né? Será que ele deixa o ambiente mais positivo? Né? Será que as pessoas se sentem melhor quando tem um pet? Será que o simples fato de eu saber que eu posso levar já me traz um pouquinho mais de empatia pela empresa? Não necessariamente eu vá levar, mas eu saber que eu posso, será que isso já não me... Olha, essa é uma empresa legal de trabalhar? E a gente foi monitorando todos esses fatores e a gente viu que sim, tinha uma oportunidade de trazer. E aí a gente montou lá na Vila Madalena, em 2016, um prédio de 5 mil metros quadrados ali, do lado do metrô Fradique Coutinho, que foi a nossa primeira unidade do Spaces do Brasil, onde a gente fez ele 100% pet friendly, 100%. Podia trazer 24 horas, traz o seu animal a hora que você quiser. A gente esbarrou, talvez, Carla, em alguns aprendizados, que até era muito novo, né? Então, por exemplo, a gente não sabia, e depois a gente acabou fazendo que você não pode ter ambiente 100% pet friendly quando você é encarpetado, né? Ele pode ter uso eventual, que é o caso que a gente está tendo hoje aqui, mas não todo dia, por questão de controle de zoonoses e tudo mais. Então, própria higienização, né? Exato. Então a gente pensou, mas e aí? Eu quero que seja pet friendly, o que eu vou fazer? Vamos comprar piso emborrachado, então todo mundo que queira trazer os animais todo dia tem que trocar o piso do escritório para piso emborrachado. E todas as áreas comuns a gente colocou piso emborrachado. E olha, foi muito mais caro fazer isso do que um carpete tradicional, né? Porque o piso emborrachado ele é mais caro. Só que aí a gente pensou bem, não, vamos fazer esse investimento porque vale a pena, vamos trazer esse conceito. Foi um sucesso, a gente lançou o Spaces com esse viés pet friendly, assim, da noite pro dia. Eu acho que o que a gente teve de visita de pet friendly, de pessoas que queriam conhecer mais sobre esse conceito de pet friendly, foi muito grande. E aí levou a gente a criar um produto que eu nunca imaginei que a gente ia criar, que é o Petworking, que é o networking com pets. Uau! Então a gente pega uma vez por mês e convida os clientes para que venham num sábado, tragam crianças, tragam os animais, para um dia de petworking.
Nossa, mas é muito bacana. Aí vem 40, 50 clientes por unidade, traz os seus animaizinhos, né? Traz seus companheiros. E aí a gente traz um palestrante para dar dicas de como cuidar melhor. Aí tem, por exemplo, ração, tem ativação de marcas que querem fazer barulho naquele evento e tudo mais. É o cara da coleira, que vai vender a coleira customizada. Esse dia tinha um cara que fazia foto 3D dos animais, imprimia o seu animalzinho em 3D. Era muito legal. Então, e aí esse acabou sendo um viés do Spaces, entendeu? Além do ambiente ser pet friendly no dia a dia e as empresas e as pessoas começarem a tomar a decisão, quero ter um escritório ali porque é pet friendly. E foi, depois a gente vai falar um pouquinho, que foi a mesma decisão, por exemplo, quando a gente colocou o carregador de carro elétrico, né? Todo mundo, que isso, nem tem carro elétrico, a gente tinha um carregador. Mas por quê? Quando algum cliente que tivesse o carro elétrico quisesse tomar a decisão, a gente já estava preparado para isso. E foi um super sucesso também. Mas os pets, então, virou a nossa principal bandeira do Spaces, por ser um ambiente pet friendly, por ter essa questão. A gente tem vários parceiros e clientes aí que são voltados para essa cultura, né? Ou para esse ecossistema pet, né, ou que ficam no Spaces, ou que vêm de maneira pontual, ou que fazem uns eventos daqui. A gente já fez pet cinema ao ar livre aqui, que no Spaces com os pets. A gente já fez os eventos do pet working, a gente já fez caminhada pet, né, de sair aqui todo mundo com os pets para caminhar, tadinho, dá dó deles, né, porque eles dão uma volta no quarteirão, já estão cansados, mas tudo bem. E é muito bacana, acabou virando um ecossistema em torno disso. O que eu acho que vai ser o futuro, cara? Aí agora sim, né, depois de ter falado tanto, respondendo a sua pergunta, o que eu acho que vai ser o futuro? O futuro, ele é o trabalho híbrido. Se a gente colocou todo mundo em casa e agora a gente quer tirar as pessoas de casa para cá, eu tenho que entender que vai vir um legado do que as pessoas tinham em casa. O legado dos pets, vai vir um legado do kid friendly também, entendeu? De eu poder trazer minha família no meu escritório, porque se hoje eu não puder, né, ter alguém que fique, nem nada. Então, cada vez mais, as tendências dos espaços de trabalho vão ser também aceleradas por causa disso, porque a pandemia me trouxe a necessidade de entrar na casa das pessoas. Antes, para entrar na casa das pessoas, a gente pedia licença, né, cara? Hoje não. Verdade. Hoje abre a câmera. Então, assim, a partir do momento que ela volta para o escritório, eu tenho que estar mais aberto para isso. Então, o conceito pet, com certeza, vai voar agora nos principais prédios. Os condomínios vão estar revendo se pode ou não ter acesso, como fazer o controle. A gente tem, né? Para o tutor trazer, tem que trazer carteirinha de vacinação, tem que assinar um termo de responsabilidade, né? Não é nosso caso aqui que a gente está num estúdio, mas ele não pode andar nunca fora da coleira, uma série de coisas. Você tem que ter um mínimo de controle, mas é tão legal saber que as empresas estão olhando para isso agora, porque aí sim corrobora com tudo aquilo que a gente fez a pesquisa lá atrás. Ajuda na saúde mental? Com certeza. Ajuda na produtividade? Com certeza. Retém talento? Não preciso nem responder, né? Porque uma empresa hoje que é pet friendly, ela tem ali uma retenção muito maior de talentos, na casa de 10% a mais do que a empresa do mesmo segmento que não é pet friendly. Né? Uau, isso é bem importante esse dado. Repete pra gente. 10% a mais de retenção de funcionários, de talentos, de empresas do mesmo segmento, sendo uma pet friendly e a outra não. Caramba! Então, por exemplo, quem foram grandes percursoras do conceito pet friendly? As farmacêuticas, né? Sempre teve os pet days e tudo mais. As startups, né? Porque quando a gente pensa em startup, a gente já remete. Startup é coworking, mas startup o que é? É a empresa que tem um escritório jovem, que tem a bicicleta, que tem o escorregador, que tem o cachorro, que tem isso e aquilo. E quando a gente pensa na startup, o que a gente pensa? É um lugar legal. É um lugar fun de trabalhar, né? É um lugar que eu me sinto bem para trabalhar ali. Então, é muito... Olha só isso. Olha só isso. Você foi dar Ele corda? já me amou. Né, Loki? Né? Você é um bebezão. Lindo. Bebezão, isso aí de olhos verdes, 1 amarelos. ano e meio, lindos. fotogênico. Olha que doce. Tiago, já teve alguma história ou engraçada ou triste com um pet aqui dentro? Teve várias. Assim, é tudo vivendo e aprendendo, né? Deixa eu colocar ele aqui, senão essa respiração do nosso microfone aqui não vai dar, né? Mas... Vem aqui com a tia, vem. A aqui, gente bonitão. teve, por exemplo, um caso muito engraçado que aconteceu até nessa unidade que a gente está, que durante o dia, uma das pets de uma cliente nossa, ela saiu da sala e ela não percebeu, e uma outra cliente que estava saindo da outra sala para ir embora no final do dia, ela tinha o costume de ir lá falar oi para essa cliente, só que ela entrou por um lado e ela não... Aqui, vem aqui, ó, deixa a Carla aí. É assim, a gente já se ama. Não vai pular aí que você vai derrubar tudo, rapaz. Faz parte, viu, gente? Ó, pra quem acha que isso aqui é gravado, que é editado, tá aqui, olha ó. Olha isso aqui. Isso Vem cá, aqui, Loki. pra Nutri, isso aqui é um exemplo, né? A coisa mais linda de se ver. Olha
essa anatomia. É um belo exemplar da raça, né? Lindo, lindo, lindo. A hora que eu vi, eu falei, nossa, perfeito. Tem nem o que fazer, só admirar. Bom, mas então a cliente tinha um animal, um petzinho, que no final do dia escapou da sala dela e acabou entrando na sala de outra cliente que estava indo embora e não percebeu e acabou trancando a pet lá dentro e foi embora. E a outra cliente, na hora que ela percebeu, cadê meu animal? E o animal dela é pequeno porte, estava acostumado a andar assim, né, pelo ambiente. E ela não conseguiu achar, ela começou a ficar desesperada. Só que como a cachorrinha dela tinha o costume de ir na sala dessa outra cliente, ela ficou super de boa lá. Então ficou deitadinha ali só. Ela ficou deitada dormindo, ela batia nas salas, ela não achava, ela achou que o cachorro tinha sumido. Aí ela foi lá pra fora na rua ver se o cachorro tinha saído. Aí o segurança falou, olha, não passou nenhum cachorro aqui e tal. E aí, final das contas, ligaram para todo mundo, tiveram que puxar nas câmeras, e na hora que identificaram na câmera o que tinha acontecido, foram lá no escritório, tá lá a cachorra dormindo bonitona dentro do escritório da cliente. Tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Exato, acontece, né? Eu acho que cada vez mais, são fatos como esse que fazem a gente ter essa questão de análise de que é preciso com que as pessoas entendam que um ambiente pet-friendly, ele é um ambiente diferente do ambiente non-pet, lógico, né? Então, por exemplo, eu não quero um ambiente pet-friendly porque eu não quero um cachorro que late enquanto eu estou fazendo uma ligação. Aí, meu amigo, é a mesma coisa que você falar que você quer ir para um avião e você não quer que senta do seu lado uma pessoa com um bebê e que o bebê não vai chorar. Da fisiologia ali, né? Não tem como, né? São coisas que vão acontecer eventualmente. Né? Para isso que eu tenho outras marcas em prédios que não são pet friendly que eu posso te atender, mas aqui no Spaces você precisa saber conviver com isso. Mas eu vou te falar, depois que as pessoas entendem, convive tão bem, faz tão bem. Você viu, a gente deu uma volta ali com um cachorro nos dedos, você viu como todo mundo gosta, como todo mundo brinca. Né? E por incrível que pareça, eu nunca tive problema, perrengues assim, tipo de um cachorro que interrompeu alguma reunião que não deveria. A gente teve um caso muito engraçado de um gato que sumia com chaves, então ele entrava nas salinhas assim, e o gato tinha mania de pegar as chaves, era meio cleptomaníaco aquele gato. E aí ele sumia com a chave da sala. Mas coisas mais nesse sentido, assim, entendeu? Porque são tão histórias bacanas que é difícil lembrar alguns outros perrengues. Agora, teve uma história muito, muito interessante aqui que o pessoal vai identificar. Em 2018, a gente fez, durante um patchworking aqui, uma feira de filhotes, uma feira de vira-latas abandonados, né, na rua, para doação. E aí, nossa ideia era fazer com que aqueles animais fossem doados. E aí eu tava nesse dia do evento e eu lembro que ficou um animalzinho para trás, né? Todo mundo adotou e ficou um para trás. Eu olhei para aquele cachorrinho e falei, puta, vamos adotar aqui para ser o mascote do Spaces. E eu lembro de olhar para minha equipe fazia assim, né? Não inventa, Thiago, não inventa, né? Não. E eu falei, cara, vai ser legal, vamos adotar ele aqui no Spaces? E aí a gente adotou. Botou ele lá na recepção, o nome dele é Arthur, um cachorro maravilhoso. E tinha sido atropelado, então foi um cachorro que foi cuidado por essa ONG, até bem bacana, chama Vira-Latas com Raça. E aí eles fizeram, né, a doação pra gente, fizeram toda uma análise aqui do ambiente, forçou com que a gente reforçasse uma série de áreas, assim, até para garantir a segurança dele, que é um cachorro de porte parecido do meu, assim, grande. Cara, ele virou um funcionário do Spaces, ele tinha crachá, ele ficava na recepção, todo mundo ria, porque chegava lá, tava o segurança, né, os meninos da segurança e ele do lado, assim. Aí teve um dia que viralizou, porque a gente teve uma visita do querido Jacques Haber, que é um influenciador do LinkedIn, com a esposa dele, a Andrea Schwartz, e eles viram, nossa, o que é esse cachorrinho? Aí eles falaram, é o mascote nosso. Mas como assim mascote? Não, ele é adotado do prédio, do coworking, todo mundo cuida. Porque no começo, todo mundo trazia comida para ele. Todo mundo trazia, e como a gente sabe que cachorro de 2 donos morre de fome, a responsabilidade sempre foi nossa, né? Então, a gente pegava a comida que era trazida para ele e doava para essas ONGs de rua, porque a responsabilidade sempre foi nossa e tudo bem. Aí ele fez uma foto do Arthur e publicou no LinkedIn falando, gente, eu conheci uma história que se fosse replicada, a gente resolvia o problema dos cachorros de rua em São Paulo. Se todo prédio tivesse o coração para adotar um animal, sendo mascote, né, não ligando para a história para trás do animal, né, e lidando com o animal de grande porte, porque o Arthur não era pequeno, assim, e acolher o animal dessa forma, a gente ia acabar com esse problema. E aquela história viralizou, o Arthur viralizou. Ficou famoso. Saiu em revista, montaram Instagram pro Arthur, foi muito legal mesmo. Aí quando veio a pandemia, né, principalmente naquelas primeiras épocas ali, março, abril e maio, que tinha aquela questão de lockdown e tudo, a gente sentiu que ele estava ficando muito sozinho aqui, né, porque
quando a gente teve a restrição de abertura, a gente acabou optando ali por uma funcionária nossa que trabalhava aqui, que trabalha com a gente ainda. Ela falou, eu queria adotar ele, levar para minha casa. Ela já levava ele para casa, tá? Que fique registrado aqui de maneira escondida, mas levava. Dava umas escapadas com o Arthur. A gente permitia, inclusive, que as pessoas pudessem levar para casa, né? Desde que fosse um tutor e a gente tivesse certeza de que ia tratar o cachorrinho bem e tudo mais. E aí a gente acabou doando para ela adotou, ela vem com o Arthur, vira e mexe para cá, ele ainda é o nosso mascote oficial, mas não está mais todo dia aqui. Mas essa história eu faço questão de trazer, porque foi uma forma como a gente encontrou para inspirar muita gente. Né? O que a gente teve de visita aqui, de reportagem. Para conhecer o Arthur. Para saber o seguinte, peraí, o que vocês fizeram de diferente, entendeu? O que é um cachorro adotado pela comunidade, entendeu? Porque o pessoal está acostumado àquele cachorro que é adotado pelo caseiro, pelo porteiro, e que não é da... Não, o Arthur era do coworking. Ele andava livre, gente. Vocês têm noção do que é isso? Não tinha. Ele pegava elevador sozinho, pegava escada, assim, tipo, crachazinho ali. Um crachazinho. Era muito engraçado. E a gente nunca precisou adestrar ele para isso. Ele entrou no esquema do Spaces, que foi muito legal. E ele ajudou a gente a vender muito o escritório. Por quê? Porque tinha muita empresa que chegava aqui e que olhava para o Arthur e já se apaixonava pelo conceito pet friendly. Eu quero trabalhar aqui. Falava, eu quero trabalhar aqui. Né? Por causa dele, né? Eu já quero abrir um consultório aqui, pode? Opa! Começar a atender meus pacientes aqui. Achei o máximo, muito bom. E você, cara? E só para encerrar, então, o Arthur tá com a nossa colaboradora Letícia, um abraço para ela que sempre traz ele de volta. E a gente vem cada vez mais pensando agora, com essa volta da pandemia, o que a gente pode fazer extra para Pets, né? Então, recentemente eu tive uma visita muito bacana aqui do Zimmerman, lá da Pets, foi meu entrevistado até lá pelo Intox e tudo mais, e a gente está até bem de olho aí no mercado, porque a gente está acompanhando, que eu acho que vai ter coisas interessantes vindo aí, quando o assunto é escritório, home office e pets. Né? Eu acho que vai ter muita empresa tentando fisgar funcionário através das 4 patinhas ali. Não deixe de nos contar essas novidades, hein? E, Thiago, pra gente finalizar, o papo tá muito bom, mas senão a gente vai ficar aqui, ó, até, né? Eu vou te falar algumas palavras, você me fala o que vem na sua mente, tá? E pode ser uma frase, pode ser uma história, pode ser uma palavra, enfim. Cowork. Networking. Pet. Amor. Sonho. Família. Viagem. Muitas. Essa não. Agora minha esposa vai puxar meu coisa. Eu sou um cara que viajei muito já a trabalho. A vida inteira viajei a trabalho. Gente, eu conheci, sempre foi 1 ano de idade para um país, a trabalho. Fora passeio, lazer e tal. Então eu tive uma carga de viagem bem pesada. Então hoje eu escolho muito bem minhas viagens, que sejam viagens tranquilas, que eu vá com a família. Já cumpri um pouco na minha cota de viagem de trabalho, mas adoro viajar. Futuro. Flexível, flexibilidade. Né? Pensar no futuro em todas as pontas, né? Não só de negócio, mas para tudo. A forma como a gente cria os nossos filhos, a forma como a gente vê a nossa sociedade. Acho que a gente está muito rígido, a gente está muito duro, a gente está muito inflexível. A gente tem que começar a ser flexível na cultura, nos pensamentos, nos sentimentos e no trabalho. Uma felicidade. Olha, minha maior realização hoje são meus filhos, né? Tipo, minha maior felicidade é vê-los felizes, né? Eu sou pai de 2 crianças, né? Um de 9, um de 6, que são 2 arteiros, bagunceiros, mas muito gostoso. Acho que felicidade para mim resume neles hoje. Legal. E é legal que muita gente fala exatamente isso, a família como o centro, a razão, né, a maior felicidade. E eu quero que você deixe uma frase agora que resuma o papo, essa sensação, esse momento que a gente está vivendo. Ou algo que te marcou já, uma frase que te movimenta? Olha, eu gosto de trazer um conceito, Carla, que eu vou até explorar com o pessoal, que é o seguinte, eu tenho vários chapéus, né, e um deles aí, eu sou embaixador forte de causas de diversidade e inclusão, né, eu batalho para que os ambientes de trabalho, além de serem flexíveis e pet-friendly, sejam acessíveis para todo mundo. É uma bandeira forte que eu levanto. E o que eu tenho percebido é que as pessoas deixam para se preocupar com diversidade e inclusão quando já são grandes, quando a empresa é grande, quando a empresa cresceu muito. E a mensagem que eu queria deixar é exatamente outra, né? Você pode começar um negócio hoje, um departamento, e já pensar com cabeça de diversidade e inclusão desde o dia 1. E assim vai ficar sempre justo,
e igual para todo mundo. E lá no futuro, quando você for grande, com certeza você vai ter uma empresa justa, diversa, inclusiva e torcer para que ela seja pet friendly também. É isso, muito, muito bom. Muito obrigada. Ó, valeu, adorei já. Já quero meu consultório aqui dentro. Opa! E deixar para vocês, então, os contatos do Thiago. Nos sigam, curtam, acompanhem nossos vídeos. E na próxima a gente vai trazer sempre alguém muito especial. Então nos acompanhem. E muito obrigado de novo, Thiago. Seja sempre bem-vindo no Papo Pet. Foi um prazer, uma delícia. E o Loki tá aqui, todo faceiro, né, Loki? Tá, já cumpriu o tempo dele. Obrigado, Carla, pelo tempo, pela oportunidade, ótimo bate-papo. Obrigado a todo mundo aí. Fique à vontade, sempre quiser entrar em contato com a gente. É isso aí. Tchau, tchau.